Eu nasci em Porto Seguro, mas fui criada aqui na Ponta Grande, entendeu? Eram meus avós, meus tios, que moravam aqui. Então, a gente toda a vida foi criada, a gente nasceu em Porto Seguro, mas porém fomos criadas aqui nessa área da Ponta Grande. A senhora pode falar sobre os seus pais, o nome deles? O meu pai chamava Benedito Pereira de Souza, meu avô chamava João Isidório, e mais a minha tia, né, que morava aí também, né, que é a mãe de Claudiné ali, de Gabi ali, que era a avó de Gabi, né, que nós somos uma família só, né, e aí morava o meu tio João, que é o pai de Inês, de Lene, que eles nasceram, teve uma parte que nasceu aqui, né, deles. Então, ele chamava João Pereira de Souza. Você pode falar um pouquinho sobre sua infância? A minha infância foi uma infância muito boa, muito divertida aqui nessa praia, né, da Ponta Grande. Não teve infância melhor, a gente estudava em Porto Seguro, mas todo final de semana a gente estaria aqui com minha tia e os daqui ia para lá estudar também, né. Aí ficava assim, no final de ano estava todo mundo aqui, né. Até a gente foi crescendo. Aí depois dos 16 anos, cada um foi casando, né? Fomos saindo. Aí depois meu tio mudou daqui, né? Já há muitos anos. Aí meu tio mudou para Porto Seguro. Aí depois veio essa retomada aqui, né? E aí retomou a terra e aí nós voltamos para as nossas origens. E antes, quando não era Novos Guerreiros, era como chamava aqui? Ponta Grande, toda a vida foi. Você pode falar um pouquinho sobre seus filhos? Você tem filho? Tenho 3 filhos, mais um não mora aqui, né? Mais um que morava aqui na Ponta Grande, né? Que é o Nixon, né? E Paulo Roberto, ele morou aqui também, mas hoje ele não mora aqui mais não, na aldeia. Aí eu vivo aqui com meus 2 netos, né? Que é o Dixon e o Elcio, e só eu e eles dois. Quando a senhora estudava em Porto Seguro, não era escola indígena, né? Não, era escola normal, entendeu? A gente vinha pela praia porque não tinha transporte. A outra hora meus primos vinham a gente botava nós dentro de uma canoa e eles vinham puxando rejeira pela praia, que é uma corda que eles carregam assim, agarrado no pescoço, puxando a canoa. E nós dentro da canoa, para atravessar a Barra do Rio dos Mães, que era muito perigosa antigamente, onde é o Barra Mares hoje. Nossa! Entendeu? Aí nós andávamos mais pela praia. Aí daqui nós ia para Coroa Vermelha, era estradinha de formiga para Coroa Vermelha, tomar banho no rio ali. Aquele rio era um rio maravilhoso, muito maravilhoso. Rio lá no Mutari, né? Difícil, a infância da senhora foi um pouco difícil por causa da distância, mas era boa, né? Mas era boa demais, porque a gente andava até de calcinha, porque não tinha esse problema que tem hoje, né? Não existia isso. Entendi. Não existia droga, não existia essas coisas, então não existia violência. Entendeu? Então aqui nós vivíamos muito à vontade com nossos tios, com nossos pais, né? A senhora nasceu em que ano? Eu nasci em 62. Era muito diferente aqui, né? Muito diferente. Aqui a gente brincava muito, tinha as barrancas da praia, a praia era lá longe, não era aqui onde está hoje. Entendeu? Lá na frente. Bem lá na frente. Minha tia morava naquela curva ali do outro lado, tinha uma casinha, né? E hoje a praia já acabou tudo, né? Ali era uma casa, tinha muito pé de cajueiro, muito pé de guaru, muito pé desse caxandó, desse coquinho. E a gente andava se divertindo ali, pescando nessa beira de praia, assim, de linha, brincando, né, pescando. Era muita fartura. Viu? Ela tem boas lembranças. Boas lembranças, entendeu? Boas lembranças. Foi assim, uma infância que a gente não tinha aquele conforto de roupa, de calçado, disso, daquilo. Mas, em compensação, valia a pena porque a gente não sofreu o que a gente sofre hoje. A senhora costuma participar dos movimentos indígenas, como fechamento de pista, movimento de retomada? Às vezes, quando eu estava mais durinha, né? Às vezes eu ia, mas agora eu não vou mais. Entendeu? Porque eu tenho um problema de coluna e aí eu não... A senhora já fez sua parte também, né? Já fiz a minha parte toda, né? Sobre isso aí, então eu não tenho mais como, entendeu? Mas em outros eventos, assim, uma reunião, alguma coisa assim, sempre eu estou participando. Para a senhora, qual a importância dos jogos indígenas para o povo pataxó? Para mim, a importância dos jogos indígenas
Porque nessa época, na minha época, não tinha, né? Porque era poucos índios de coroa vermelha. Só tinha umas 4 cabaninhas ali no cruzeiro, não tinha quase ninguém, né? Então não existia o jogo dos índios, né? Então esses jogos veio sair já muito depois. Ah, sim. Só já Entendeu? adulta. Isso, já adulta, já tava, né? Então eu não tenho assim muita coisa a falar sobre. A senhora já chegou a participar ou Eu? assistir? Não. Porque assim, para facilitar, eu não adoto jogos. Ah, entendi. Eu não gosto. Entendi. Qualquer tipo, assim. Entendi. Ah, bom. Mas eu dou valor para os índios, entendeu? Fazer, né? Só não faço participar, entendeu? Também não tem A coisa senhora assim. é indígena por parte de pai e mãe? Não, só por parte de meu pai. Porque a minha avó era índia, entendeu? E meu pai, né? Então a avó por parte do meu pai. Quais conhecimentos a senhora gostaria de deixar para as próximas gerações? Quais conhecimentos? Os conhecimentos que eu gostaria de deixar é assim, o que eu sigo, tenho muito orgulho de ter o sangue indígena, né? Para os meus netos eu ensino, né? Essas coisas também, né? Muitas coisas que eu também não procurei aprender a língua, né? Muitas coisas da língua, mas eles sabem alguma coisa. É só incentivo, né? É incentivo eles aprender, porque quando eu sair desse mundo pro outro, né? Que eu não sei para onde é, né? Quando, mas aí eles já têm uma experiência como indígena, né? Isso mesmo. Porque nunca tem mais aquele índio puro mais. Porque já tem um pouco de influência da cultura do Isso, branco, porque né? misturou muito, né? Aí casando com branco, aí foi misturando a nação. Aí, então, por isso hoje a gente sofre essas consequências. É verdade, verdade. Cada mistura que teve. Porque se todo mundo fosse como antes, morasse na aldeia e casasse só com índio, então a cultura era outra e era uma cultura bem mais forte, viu? E uma cultura que era mais bem valorizada, entendeu? E mais por causa da mistura, entendeu? Aí se transformou, você não sabe mais quem é o índio e quem é o branco. Aí misturou tudo. E esses trabalhos que a gente faz lá na escola indígena é justamente para resgatar essa cultura, né? Para fortalecer essa cultura, porque a gente trabalha tá ensinando os jovens a conhecer um pouco mais da história, da aldeia, dos anciões, para valorizar cada vez mais a cultura indígena, né? Tem mais Qual é a importância da aldeia Novos Guerreiros na vida da senhora e de sua família? Menina, a importância aqui é porque, como eu estou te falando, eu cresci a minha infância todinha aqui, né? A minha juventude. Então, para mim, isso aqui é tudo. Isso aqui é tudo. Não só como aldeia, não só como índio, mas como o território onde eu vivo, entendeu? Eu dou maior valor, porque foi aqui que eu cresci, entendeu? Foi aqui que eu cresci, foi aqui que eu tive aquele privilégio de andar, de correr dentro desses matos, tudo quanto era canto a gente andava, não tinha, entendeu? E quando a senhora era criança aqui não tinha luz elétrica, né? Não existia. Vocês nem sentiam falta, né? Não sentia falta. A gente fazia faixa de biriba, para faxear nas pedras, né? A gente já grandinha, né? Ia todo mundo para as pedras de noite faxear com faixa de uma madeira que chama biriba, vocês conhecem, né? Faz berimbau. Aí meu tio fazia aqueles fachos, que ele não apaga mesmo, né? E fazia aqueles fifó na lata de leite ninho. E botava óleo com pano dentro. E a gente saía e botava um cabo com arame, né? Vocês andar de noite? Para andar de noite. Ah, legal. Entendeu? Mas nós andávamos, nós ia ali onde é a reserva Jaqueira, né? Ali pro rio, lavava roupa ali, né? A gente lavava roupa ali naquele rio, porque não tinha, né? E a água que era vermelha, uma água vermelha, entendeu? E tinha as cacimbazinhas. Então a senhora foi muito feliz aqui? Muito feliz. A minha infância foi muito feliz aqui. Meu nome é Angorró. Angorró na nossa língua significa lua. Quantos filhos? Você tem filho? Tenho. Quantos filhos? Eu tive 3. Qual o nome deles? Cíntia, Gilney e Cléia. Eles têm nome indígena? Vocês já deram algum nome deles? Não. Ainda não. Gilney é Tuiuiu. Qual o Cléia, nome? eu esqueci. Qual o nome da sua mãe? Alice, Seu pai? Marcolino. Você nasceu aqui?
21/3/64. Aldeia demarcada? Não, Você mora aqui desde pequena ou... não, nós viemos de Coroa Vermelha. Aqui tem 12 anos que nós estamos aqui. Estamos aqui lutando pela essa demarcação, né? Que é muito difícil, como todos Já sabem. estão desde quando já lutando pela demarcação? Aqui? Tem 12 anos. 12 anos. Um pouco sobre a retomada. Olha, nós viemos para aqui no dia 20 de fevereiro de 2013. Né? Nós começamos ali do Capitania, nós viemos 5 horas da manhã, a minha família, a família de Dona Antônia, né? Roberto, que é o cacique daqui, que é meu irmão, e mais outras pessoas, minha mãe e mais outras pessoas, né? Aí depois de meio-dia mais ou menos, nós viemos para aqui, onde nós colocamos ali a lona e fizemos o nosso pijama para ficar embaixo, como todo mundo sabe, né? E daí para cá é que nós vem evoluindo, que hoje nós já temos escola, hoje nós já temos esse posto de saúde, temos ali aquele pijama, temos água encanada, temos energia, mas quando nós chegamos para aqui era só mato, né? Nós chegamos para aqui, não tinha nada, não tinha água, não tinha nada. Era, como sempre, como todas retomadas, né? Já passamos por várias lutas aqui junto, né? Porque 12 anos uma retomada, como todo mundo sabe, é luta para sobreviver, né? Aqui, hoje em dia, nós temos ali o quadriciclo, que a gente já trabalha com quadriciclo, já entra um dinheiro, né? Mas antes nós vivíamos da praia, todo mundo trabalhava na praia, né? Ia fazer seus artesanatos e vendia na praia, vendia nas barracas, passando humilhação. Hoje nós já temos aqui uma coisa mais, né, mais favorável para a gente. Qual é o significado do nome Novos Guerreiros, assim, que vocês colocaram por quê? Linguagem de Novos Guerreiros, linguagem de guerreiro, né? É pela luta que nós passamos, né? Pela luta que nós passamos, que esse guerreirinho aqui já nasceu aqui, né? Já tem várias crianças que já nasceu aqui, né? Assim, a senhora costuma participar de movimentos como o fechamento de pista? Sim, e participar porque é só com esses movimentos que nós temos como alertar os governantes que nós não estamos gostando do que está acontecendo, do que está fazendo com a gente, né? E que nós queremos a nossa terra demarcada, né? Porque tem essa criança, tem outras crianças que estão vindo. Então, daqui mais uns tempos, nós vai os anciãos e fica as crianças que tem que ter, né, a sua terra demarcada para ter uma vivência melhor, né? Porque sabe que a gente viver numa terra que não é demarcada é muito conflito, é muita luta, como já tem tido morte por aqui, tem tido muitas coisas, né, desagradáveis. E assim nós lutamos pela nossa sobrevivência e pela demarcação da nossa terra. Onde a senhora iniciou? Olha, eu não nasci numa aldeia, porque minha mãe até então era desaldeada. Entendeu? Minha mãe era desaldeada. Mas já tem quase 40 anos que minha mãe mora na aldeia. Quase 40 e tantos anos, né? Que eu já vou fazer 60, né? Eu já cheguei para aqui bem mais grandinha. E minha mãe ela tem seus... Minha mãe já tem quase seus 100 ou 100 e poucos anos. Hoje já está cega, não enxerga mais, mas viveu todos esses conflitos. E você, como anciã, qual a sua maior responsabilidade aqui na aldeia? É lutar junto com todos, né? Pela nossa demarcação da nossa terra. Respeitar para ser respeitado, né? Buscar os nossos objetivos junto, ir para a pista, guerrear, né? Lutar para poder nós ter nossa demarcação. É o grito que nós temos de dizer que nós não estamos aceitando o que os governantes estão fazendo, né? É o meio de nós lutar, é quando nós vamos para a pista, né? Vamos para a pista para lutar, para poder nós alcançar o nosso objetivo. Às vezes as pessoas falam que nós somos baderneiros, né? Que nós somos baderneiros, que nós só vai para lá para poder fazer baderna, mas não sabe o que nós estamos passando dentro da aldeia. Só nós que moramos na aldeia, ou quem já morou, é que sabe o que nós passamos dentro da aldeia, o conflito que nós temos, né? O medo que nós passamos, né? De qualquer hora chegar aí um grupo de pessoas para poder querer tirar a gente daqui, ter morte, né? E aí as crianças, como é que vai ficar? Então só Deus e nós que sabemos o conflito que nós passamos dentro de uma aldeia que não é demarcada. Então é por isso que nós vamos para a pista para poder lutar através dos nossos cânticos, das nossas danças, né, do auê ali, do nosso grito, né, junto, que nós possamos assim alcançar o nosso objetivo, que era a nossa demarcação da nossa terra.
foi a sua infância? Ó, minha infância foi um pouco difícil porque meu pai morreu cedo, a gente morava na roça, a gente não tive como estudar, né? Porque era muito difícil. Quando eu já comecei a ter filho, eu tive filho, foi com parteira. Né? A minha primeira e a segunda filha foi em casa com parteira. Tive uma sozinha, né? Que eu tomei uma queda, a neném morreu na minha barriga e eu ganhei ela sozinha. Não tinha outro meio, né? A gente morava na roça, não tinha como a gente vir pra rua. E aí eu tive ela sozinha. E qual foi o acontecimento que mais marcou aqui na aldeia? O acontecimento que mais marcou aqui na aldeia foi a morte dos meninos que teve aqui, né? Do neto e do filho da anciã aqui. Esse aí foi uma coisa muito, muito trágica pra gente, foi uma coisa que marcou muito, né? Que doeu muito, porque assim, mesmo que nós não somos parentes, assim, família, mas se é indígena, somos parentes, né? O que dói em um parente indígena lá, dói na gente também, né? O que faz com um parente lá, dói na gente. É um pedaço da gente que tá saindo também, né? O que mais doeu na gente foi quando a gente viu aquele jovem, aquele outro que foi baleado, que morreu aqui dentro da nossa comunidade, né? Por coisas que... Por pessoas não indígenas, que foi pessoas não indígenas que fizeram isso, né? Por coisa que a gente não sabe nem explicar o porquê. A gente não sabe nem explicar o porquê. Sabemos que eles eram inocentes, né? Assim, esse fato aconteceu quando? Foi na questão, acho que foi em 2018? Não, 2018 não, foi recente, Foi né? recente. E a gente vive nesse conflito, né? Enquanto a nossa terra não for demarcada, é sempre isso que a gente está vendo, nem só aqui na aldeia Novos Guerreiros, como nas outras aldeias, né? A Barra Velha e as outras aldeias que já tem acontecido essas coisas. Então, enquanto a gente não falar assim, a terra é nossa, é isso que a gente sempre vai ver. Qual é a sua relação com as ervas medicinais? Agora mesmo eu tô com suspeita de câncer, né? Não tô triste não, viu, gente? Eu tô lutando. Então, eu ainda não tô em tratamento nenhum de médico, mas tô fazendo os meus tratamentos com as ervas em casa, como o licor do jatobá, a babosa, né? E outros medicamentos que eu faço mesmo, né? Do chia amarelo, unha de gato, a casca do pau-ferro, e tudo dentro do suco de uva, deixo ali curando e com uns 2, 3 dias eu começo a tomar as minhas dosezinhas. Tô aqui de pé, né? E quem ensinou pra senhora lidar com essas ervas? Olha, sempre assim, dentro da minha infância, que minha mãe sempre ensinava a gente que na nossa infância o remédio para verme era qual? Mastruz. Eu apanhava, mas eu tomava, né? Mastruz. Que é ruim. Tomava uma queda, era mastruz. Se saía caroço no nosso corpo, tinha, não sei se vocês conhecem, acho que não conhecem, era um cipó chamado cipó caboclo, que minha mãe cozinhava, fazia aquele pozinho também e botava nas feridinhas que tinha, né? A gente tomava banho, em vez de falar com as meninas assim, você já tomou banho de um cipó chamado, de um mato chamado sabão de soldado? Não. Mas a gente tomava banho lá na roça, era com esse aí, era uma folha, a gente pisava ela espuma, minha mãe com tanto lavava roupa como dava banho na gente, né? E a pelezinha da gente era tudo bonitinha, sabia? E a senhora foi criada onde? Olha, a gente foi criada numa roça perto de Itamaraju. Quando meu pai morreu, que minha mãe, como eu já falei para os meninos, minha mãe era uma índia desaldeada. Aí depois que a gente encontrou uns parentes da gente indígena, por parte da minha avó, aí nós viemos embora para aqui, para Coroa Vermelha, que já tem mais ou menos seus 30 e tantos, 40 anos que nós estamos aqui. E nesse território aqui, a senhora está desde o começo? Desde o começo, desde a primeira madrugada, 5 horas da manhã nós já estávamos aqui. E como é que começou aqui? Quem foi a primeira família? Olha, a primeira família aqui foi a dona Antônia, Roberto, meu irmão, mas a família, Rony, meu irmão, e Maria da associação, Rony, minha filha, e eu. E aí daí pra cá foi crescendo, foi chegando mais gente. Tem quantos anos essa aldeia? 12. Para a senhora, qual é a importância dos jogos indígenas para o povo Pataxó? É muito importante. Além da gente divertir muito, né? Os comes e bebe. E é uma coisa que a gente está passando da gente para as crianças, né?
é uma alegria, para mim é uma alegria só, é um divertimento, é uma alegria só, e muito importante os jogos indígenas na nossa aldeia. É uma aprendizagem também, né? Porque tem todas as modalidades, né? E aí quem não sabe vai aprendendo, as crianças que não sabem já crescem ali, né? Já fazendo todos aqueles movimentos que faz, de arco e flecha e tudo mais. E conciliar o Catitu, né? O Catitu, você pode falar pra gente um pouco da sua... aonde você nasceu? Eu nasci em Barra Velha, né? Aí, a data que eu vim para Nova Coroa, para Coroa mesmo, não tem casa. Nasci, criei na Barra Velha, aí eu vim para Vermelha. Aí tem 40 anos que eu moro na região de Coroa Vermelha. Aí eu depois, lá não deu mais certo nós morar em Coroa Vermelha. Aí o cacique Jonga, né? Nós Jonga, né? Teve essa vinda para aqui, para a aldeia Novo Guerreiro. Aí foi logo que ele chamou, né? Algumas pessoas para vir acompanhar ele também para vir para essa terra aqui, né? Onde foi em 2013, nós viemos aqui. Nós vamos fazer 12 anos que nós moramos aqui. A nossa vinda foi muito boa, né? Que nós tivemos muita experiência com ele. As penas ele foi embora, né? Ele foi embora, nós ficamos aqui na aldeia. Ele mudou de cacique, hoje em dia foi Antônio José, de Antônio José foi pro cacique Tupum. E o cacique Tupum está até hoje aí, né? Junto com a gente. Fazendo os trabalhos dele e a gente acompanhando ele também, né? O cacique para nós aqui, para mim, é muito maravilhoso, né? O que ele faz, a gente está acompanhando ele também. Então, nós aprendemos muita coisa, a gente esquece, mas o que eu sei só tem aí, né? Você pode falar um pouco sobre os seus pais e os seus avós? Não, os meus avós eu não conheci nenhum. O meu pai eu conheci, teve com 86 anos, eu conheci meu pai, que viemos juntos de Barra Velha para aqui. Aí ele foi para Mata Medonha, eu fiquei em Coroa Vermelha. Depois ele veio para Coroa Vermelha, minha esposa começou a cuidar dele. Estava aí na perna, não podia andar. Aí ela carregava ele para lá, por aquele bairro ali no Rio Benedito, né, ali no campo. Ela levava para lá, ela trazia para cá para Coroa Vermelha. Nós morávamos lá na beira da praia. Aí nós morávamos lá, depois nós fomos morar lá no bairro de Carajá, ali no campo ali, né? Aqui eu morei um bocado de tempo lá. E depois que eu comecei a morar lá no campo, aí cresceu demais, lá não tinha espaço para meus filhos, né? Brincar, essas coisas, né? Começou a violência. Aí foi a época que ele veio para aqui, e aí chamou nós para cá, e nós viemos junto com ele, em 2013. Você pode falar um pouco dos seus pais pra gente? Olha, o nome só o meu pai, minha mãe, eu não conheci minha mãe. Quando minha mãe morreu, eles falaram para mim que eu fiquei com 1 ano de idade. Aí eu não tenho recordação nenhuma da minha mãe. O meu pai chamava Zezé, né? Chamava ele por Zezé, é conhecido por Zezé, ninguém sabe o nome dele. O nome dele era José Antônio da Conceição, o nome do meu pai. E minha mãe, nem o nome da minha mãe eu não sei direito, porque eu não conheci minha mãe. Eu não falar, mas eu nunca botei na ideia. Não sei assim o que foi acontecido. Certo. Você pode falar um pouco pra gente sobre a sua infância? A sua infância? A minha infância foi muito terrível. Inclusive em Barra Velha era um sofrimento. Muito sofrimento. Você né, que nenhum conhece Barra Velha. Conhece, mas não sabe o sofrimento de Barra Velha. Né? Aí onde foi que eu saí com a idade de 15 a 16 anos por um mundo. Trabalhar no mundo. Porque meu pai não tinha condição de me dar o que eu queria. Eu não tive estudo nenhum. O meu estudo era roça mais ele. Aí disse, meu pai disse, para mim não dá. No período de 15 a 16 anos eu peguei o mundo. Vivi no mundo, eu acabei de me criar no mundo. Né? Fiquei 2 anos em Vitória. Quase morri nessa viagem assim, né? A gente trabalha, quase morrer.
Hoje em dia eu não escuto bem por causa do meu anormal na ovelha aqui, eu não escuto bem. Mas estou feliz, estou com 65 anos, 66 anos, vou fazer 67 anos. Estou feliz, né? Mesmo assim que meu pai não me deu estudo, mas estou muito feliz. Eu queria que meu pai estivesse até hoje junto com a gente assim, pessoalmente assim. Mas não é o que a gente quer, é o que Deus quer. Deus teve chamado de qualquer um de nós. A minha infância foi essa. Não teve liberdade de estudar, não teve nada, só orar. Então eu fiquei injuriado, trabalho no mundo, saí com o mundo trabalhando. Me dei bem, não me dei mal. Eu fiz muitos amigos, fiz muita amizade no mundo. Onde eu chego, eu sou bem chegado. Se eu chegar em Vitória, eu sou bem chegado. Se eu chegar em Minas Gerais, eu sou bem chegado. Onde eu estive no mundo, eu sou bem chegado. Eu não tenho impedimento nenhum da minha vida. Eu com minha família com mais de 40 anos. Eu muito mesmo minha família, graças a Deus. Hoje em dia nós temos um pouco muito do nosso irmão. Eu e ela trabalhando juntos, bater as coisas, né? Mas a gente fica muito feliz, né? Boa tarde a todos, eu sou aluna do 2º ano de Direito. Ficamos responsáveis por pesquisar sobre a aldeia Novos Guerreiros e a vida de cada ancião que mora lá. Inclusive pesquisamos sobre a Dona Japira, entramos em contato com ela, né, todos os alunos, né, da sala, para poder pesquisar sobre a história de vida dela e a experiência dela, né, que ela tem. E entramos em contato pelo telefone, por ligação, só que o áudio dela infelizmente não ficou bom e a gente vamos narrar a história dela. Dona Japira chegou à Coroa Vermelha por volta de 1994, quando ainda trabalhava com artesanato. Naquela época, ela e a sua família carregaram um jegue com artesanatos e partiram em direção à região. Assim que chegou à aldeia Novos Guerreiros, participou de uma retomada de terras no campo, junto com Benedito Onça e Aruã, na área que hoje é um campo. Mais tarde, houve outra retomada na região de Carajá, onde ficaram por cerca de 1 ano no Baracati. Foi a retomada em Aruã que trouxe mudanças significativas. Na chegada aos Novos Guerreiros, Dona Japira entrou na aldeia graças a uma senhora chamada Dona Maria, que havia recebido um terreno de Aruã. Porém, houve conflitos com moradores locais e a situação culminou em brigas. Foi nesse momento que Japira decidiu firmar sua presença ali. Em 2012, ela se estabeleceu definitivamente na aldeia Novos Guerreiros. Mesmo diante de dúvidas sobre sua capacidade de formar uma comunidade, ela ofereceu um espaço para Dona Maria e passou a viver ali no que hoje é sua casa. Japira relembra que em sua infância não havia acesso a vacinas ou medicamentos. A saúde de sua família dependia exclusivamente de ervas medicinais, preparadas por seus pais e avós. Ela conta que aos 3 anos enfrentou o sarampo junto com suas irmãs e foi cuidada com banhos e chás feitos com plantas recolhidas na mata. Sua participação em movimentos indígenas é marcada por muita determinação. Ela menciona os protestos e as danças como formas de demonstrar força e união. Em uma das manifestações do ATL, sentiu-se tão exausta que quase desmaiou, mas continua acreditando que a luta é essencial para a defesa de seus direitos. Os Jogos Indígenas, segundo Japira, têm grande importância para o povo pataxó. Eles representam a preservação e a demonstração da cultura. Para ela, esses eventos são oportunidades de mostrar os talentos e tradições do povo, além de promover o intercâmbio cultural com aqueles que desconhecem a realidade indígena. Um dos legados que Dona Japira deseja deixar é um livro que escreveu com o objetivo de transmitir conhecimento às próximas gerações. Ela espera que no futuro as pessoas lembrem de suas contribuições. Durante a produção do livro, ela fez questão de buscar as ervas mencionadas na obra, percorrendo locais como Pé do Monte, a Jaqueira e outras áreas, já que a aldeia Novos Guerreiros não tinha todas as espécies. Parte dos desenhos do livro foi feito por ela e outros foram criados por seus netos. Japira também compartilha sua experiência como professora de notórios saberes pela UFBA. Ela destaca que recebeu um título de doutorado em Minas Gerais e que seu trabalho com ervas medicinais e chás chamou a atenção na UFBA. Ministrou cursos para os indígenas e não indígenas, ensinando sobre hortas, plantio e preparo de remédios naturais.
Como conselho para as novas gerações, Dona Japira incentiva os jovens indígenas a estudarem e nunca desistirem de seus objetivos, lembrando-os de sua força como guerreiros. Para ela, a aldeia Novos Guerreiros é um lugar de profundo significado. Ela afirma que só sairá de lá no fim de sua vida, pois considera seu lar definitivo onde vive com tranquilidade, cercada de vizinhos que respeita e ama.